Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que a intercessão da gloriosa Virgem Santa Luzia reanime o nosso fervor para que possamos hoje celebrar o seu martírio e contemplar um dia a sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dileto ouvinte, na presença dos santos anjos da guarda, celebremos a memória de Santa Luzia. Deus abençoa todas as comunidades dedicadas a Santa Luzia que celebram nesse dia a sua padroeira. Tanto aqui na nossa diocese, a paróquia Santa Luzia, onde celebrarei hoje, aqui em Formosa, às 19 horas, bem como as comunidades, as capelas que têm essa grande santa por padroeira. Então quero cumprimentar a todos vocês, diletos e amados ouvintes, que nos acompanham, tanto aqui na Diocese de Formosa, quanto também fora da Diocese de Formosa, suplicando as mais ricas bênçãos de Deus pela intercessão de Santa Luzia para todos nós. Estamos nesse caminho bonito de preparação ao Natal do Senhor, e o Advento nos insere nesse tempo de meditação, de confronto com a nossa realidade humana, no sentido de melhorarmos os caminhos interiores da nossa alma para bem acolher o menino Deus que chega no Natal e quer nascer dentro de mim, dentro de você, dentro de nós, para nos formar como bons católicos, bons cristãos, que são capazes de enfrentar as adversidades do tempo sem perder a candura, a doçura da fé e o amor. Santo Afonso Maria de Ligório está nos conduzindo nesse tempo do Advento através dessas humildes meditações, mas de grande profundidade. Hoje o santo nos apresenta um tema que muita gente não gosta, inclusive gente que está no caminho aí da pastoral, do ensino, até entre nós sacerdotes. Muitas pessoas não gostam desse tema. No inferno sofre-se sempre, diz Santo Afonso. E ele parte do versículo 10 do capítulo 20 de Apocalipse, quando o Senhor fala a João o seguinte: serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. E o santo nos ensina que o inferno não tem fim. Sofre-se nele todas as penas, e todas elas eternamente. De sorte que passarão 100 anos de sofrimento, passarão 1000, e o inferno terá apenas começado. Passarão 100.000, 100 milhões, milhões de anos e de séculos, e o inferno estará ainda no seu princípio. Se um anjo fosse, nesta hora, dizer a um reprobo que Deus quer livrá-lo do inferno, mas quando? Quando tiverem passado tantos milhões de séculos? Quantas são as gotas de água, as folhas das árvores e os grãos de areia que existem no oceano e na terra? Vós havereis de ficar pasmos. Porém, a verdade é que aquele reprobo sentiria mais alegria com tal notícia do que vós, e vos dessem a notícia de haverdes sido eleito rei de um grande reino. Sim, porque o reprobo diria consigo: é verdade que devem passar tantos séculos, mas chegará o dia em que terminarão. Porém, os séculos hão de passar, e o inferno estará no seu princípio. Suceder-se-á tantas vezes igual número de séculos, quanto são os grãos de areia, as gotas de água, as folhas das árvores, e ainda o inferno estará no seu princípio. Cada reprobo, de boa vontade, proporia a Deus esta condição: Senhor, aumenta as minhas penas, tanto quanto vos aprouver. Prolongai-as, tanto quanto for da vossa vontade. Mas pondera-lhe um termo, qualquer dia, e ficarei contente. Mas não, esse fim nunca chegará. Se o pobre reprobo pudesse ao menos iludir-se e consolar-se dizendo: quem sabe, talvez um dia Deus se apiede de mim
e me livre do inferno. Mas não. O desgraçado reprobo terá incessantemente diante da vista a sentença de sua condenação eterna. E dirá: todas as penas que agora estou sofrendo, o fogo, os lamentos, nunca mais terão fim, nunca. E quanto tempo durarão? Sempre, sempre. Ó nunca, ó sempre, ó eternidade, ó inferno. Como? Os homens o creem e pecam, e continuam a viver no pecado. Irmão meu, põe sentido, diz Santo Afonso. Lembra-te de que o inferno é também para ti, se cometeres o pecado. Já está ardendo esta fornalha horrorosa debaixo de teus pés, e no momento em que estás lendo isso, quantas almas caem nela? Lembra-te de que, se uma vez caíres ali, nunca mais poderás sair. Se alguma vez merecestes o inferno, dá graças a Deus por não ter lançado nele. Procura o mais depressa possível reparar o mal feito, chora os teus pecados e emprega os meios mais aptos para a tua salvação. Confessa-te o quanto antes. Lê cada dia um pouco um livro espiritual. Pratica a devoção a Maria Santíssima, recitando cada dia o terço e jejuando cada sábado. Resiste às tentações, chamando logo por Jesus e Maria. Foge das ocasiões do pecado, e se Deus te chamar para deixares o mundo, faze-o e obedece. Tudo quanto se fizer para livrar-se de uma eternidade de penas é pouco, é nada. Nenhuma cautela é demasiada quando é a eternidade que está em jogo, como dizia São Bernardo. Quantos eremitas foram viver em grutas, nos desertos, a fim de fugir do inferno? E tu, o que fazes depois de tê-lo merecido tantas vezes? Que fazes? Que fazes? Vê que te condenas, entrega-te a Deus e ora a Ele pedindo a tua salvação. Dileto ouvinte, são palavras fortes, mas são palavras verdadeiras da doutrina, da tradição da nossa Santa Igreja. Nós não podemos desconsiderar estas realidades. Nós temos diante de nós esse mecanismo da justiça divina que nós chamamos de inferno. Ou seja, é a ausência eterna de Deus na alma condenada ao suplício eterno. O inferno é um lugar que deveria ser chamado de vai quem quer. Deus não manda ninguém para o inferno. São as almas que buscam pelo caminho do pecado, da injustiça, das misérias. Quantas pessoas no inferno? Você acha, prezado ouvinte, que um corrupto que não se arrepende do que fez e não devolve o que roubou dos pobres vai ganhar salvação? É claro que não. Por isso nós devemos rezar pela conversão dos pecadores, mas que eles possam reparar o pecado. Não basta você arrepender, dizer, eu me entrego a Jesus, estou livre. Não, mas o que você roubou, o que você desviou, o que você tirou do próximo, precisa ser devolvido, precisa ser reparado. Nós não gostamos de pensar nessas realidades dantescas e muito severas que temos que enfrentar após a morte. Lembra-te, ouvinte, que nós não somos apenas um amontoado de matéria, destinada aos prazeres e às coisas mundanas, e que essa matéria termina com o nosso último suspiro. Não é bem assim. Nós temos uma eternidade para frente, pela frente o melhor, porque nós fomos criados de forma eviterna para a eternidade. Busquemos a salvação de nossas almas, usando os meios adequados que o Senhor deixou na sua Santa Igreja, sobremaneira a confissão. Que sejamos homens e mulheres com a capacidade de arrepender dos nossos pecados, de converter o nosso coração, de fazer uma boa confissão, para melhor servir e amar o nosso Deus. Amém.
A primeira leitura da liturgia de Santa Luzia é de Sofonias 3 em diante. Assim fala o Senhor: ai de ti, rebelde, desonrada, cidade desumana. Ela não prestou ouvidos ao apelo, não aceitou a correção, não teve confiança no Senhor, nem se aproximou de seu Deus. Darei aos povos neste tempo lábios purificados, para que todos invoquem o nome do Senhor e lhe prestem culto em união de esforços. Todo o Antigo Testamento precisa ser rezado, lido, na perspectiva do Messias. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias esperado das nações, tem esse condão de proporcionar às nações a submissão ao reinado de Deus, pois só assim a paz invadirá os palácios, as famílias, as escolas, as fábricas, enfim, todos os lugares. Mas a humanidade, ela continua relutando com orgulho contra a humildade, contra a mansidão. E essa realidade macro, que a palavra de Deus fala das nações e de toda a terra, ela precisa acontecer a partir da realidade micro, que é o mundo de cada pessoa humana, um mundo criado para a eternidade, para a salvação em Jesus. Se nós melhoramos a partir de nós mesmos nossa conduta, ela vai refletir no conjunto social. Eu não posso pensar uma conversão coletiva de uma nação, de uma comunidade, de uma paróquia, de uma diocese, sem pensar na necessidade da conversão pessoal de cada um. Todos nós precisamos converter a Deus, relutar contra as misérias para abraçarmos a riqueza que o Messias, que nosso Senhor nos trouxe, a partir da sua manjedoura pobre de Belém, até o alto do Calvário, onde ele, de uma vez por todas, derrotou o orgulho e a morte. Pai Santo, neste dia de Santa Luzia, eu quero orar por todas as pessoas cegas que não conseguem enxergar, por todas as pessoas que passam por desafios de visão, dificuldades de enxergar, pessoas que estão perdendo as suas vistas. Dê, Senhor, a estas pessoas com essa deficiência a capacidade de enxergar a partir do coração, a partir de dentro, pois a luz verdadeira é esta que vem de dentro, Senhor. Abençoa todas as pessoas com dificuldades de visão, e especialmente aquelas pessoas que estão cegas por causa da ignorância, do pecado e das misérias deste mundo. Que Santa Luzia interceda por nós, pelos nossos olhos carnais, mas pelos nossos olhos e a nossa visão de fé. Amém. Pela intercessão de Santa Luzia, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoada terça-feira para você e até amanhã, se Deus quiser.